Quando a gente abre a conta do nosso banco e a gente vê lá 6 dígitos de patrimônio, 100 mil reais na nossa conta de patrimônio investido, muita coisa passa pela nossa mente e alguns aprendizados também durante todo esse percurso. Enfim, nesse vídeo eu quero compartilhar isso tudo com vocês, algumas coisas que eu aprendi quando eu vi 100 mil reais na minha conta. Então, pra gente começar indo direto ao ponto, a primeira coisa que eu aprendi é que é só um número na tela do celular. Sabe o que mudou na minha vida depois que eu vi todo esse patrimônio ali parado na minha conta? Nada. Eu acordei do mesmo jeito, fui pra academia, vim aqui pro escritório, gravei um vídeo, tinha a mesma família, os mesmos amigos, no final de semana saí com as mesmas pessoas, então não tem nada de novo aí. E eu tô falando isso porque muitas vezes a gente tende a achar, né, quando a gente tiver 100 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão de reais, na hora que eu for milionário a minha vida vai mudar. Só que não, na hora que você atinge um certo patamar financeiro, de fato a sua vida não vai mudar nada. E eu não tô falando isso aqui pra te desmotivar, muito pelo contrário, eu quero te motivar, te mostrando aquilo que eu aprendi e que você pode se inspirar também ao longo dessa jornada. Mas eu também quero te mostrar a realidade, né? Sua vida não vai mudar de repente. Não é porque você atingiu uma certa quantia de dinheiro, uma certa quantia de patrimônio, que você vai mudar os seus hábitos, a sua rotina e por aí vai. Muito pelo contrário. Na verdade, é a sua rotina, os seus hábitos, as suas atitudes que vão mudar os dígitos na sua conta. Eu até vi uma analogia uma vez que falava o seguinte, que a gente basicamente funciona como se fossem caixas. E a gente consegue armazenar uma certa quantidade de dinheiro que caberia dentro da nossa caixa. E aí, obviamente, quanto maior fosse a nossa caixa, mais dinheiro a gente poderia ter de patrimônio. Só que essa caixa, normalmente, ela é proporcional aos nossos hábitos, aos nossos conhecimentos, ao tanto que a gente estuda, desenvolve inteligência financeira e aprende também sobre investimentos, educação financeira e por aí vai. Ou seja, de nada adianta chegar alguém com um caminhão de dinheiro se tudo que você consegue armazenar cabe aqui numa caixa de bombom. Então, para você, de fato, conseguir enriquecer, primeiro você precisa expandir a sua caixa. Então, melhore os seus hábitos, as suas atitudes, tanto de você conseguir ganhar mais dinheiro, quanto gastar bem o seu dinheiro, aprenda a investir, tenha consciência financeira, porque com isso você vai expandindo a sua caixa e na medida que essa caixa vai ficando maior, vai sendo possível você colocar mais dinheiro lá dentro. Não é à toa que muita gente despreparada, sem consciência financeira, recebe um prêmio da Mega Sena, por exemplo, e depois de 2, 3, 5 anos já tá mais pobre do que estava antes, porque comprou um carrão, viveu num hotel de luxo. Tem muita gente que passa por essa história, só que se a caixa dela fosse maior, se ela tivesse consciência financeira, ao invés de torrar tudo, ela poderia muito bem multiplicar esse patrimônio. A segunda coisa que eu aprendi, que eu quero compartilhar com vocês, é que ao longo do tempo vai ficando tudo mais exponencial. O que eu quero dizer com isso? Lá no começo, nos primeiros meses, nos primeiros anos que você está investindo, dependendo da quantidade que você investe por mês, vai ser muito mais difícil. Você não vê muito resultado, você vai investindo todos os meses, aí você vê lá seu patrimônio crescendo um pouquinho, mas você vai e recebe o primeiro dividendo, aí vai cair na sua conta R$1,37. Você fala, puxa, maravilha, tô começando a enriquecer. Mas na hora que você olha o seu patrimônio total na conta da corretora, suas ações despencaram e seu patrimônio caiu R$50. Então aqueles R$1,37 não adiantaram de tanta coisa assim. E muitas vezes isso pode acabar desmotivando. Não desmotive, foque sempre no longo prazo, porque se você tiver essa disciplina, essa consistência de investir todos os meses, é fato que uma hora você vai chegar lá. E vai ficando cada vez mais exponencial. Porque pensa o seguinte, se você tem um patrimônio de 10 mil reais e você ganha 50% de retorno, você vai ter um patrimônio de 15 mil reais. Mas a partir do momento que você tem um patrimônio, por exemplo, de 100 mil reais e você ganha 5% de retorno, você ganhou os mesmos 5 mil reais que você tinha ganhado no primeiro caso. Só que dessa vez, o esforço que você precisava ter, o risco que você precisou correr para ter um retorno muito menor, em valores absolutos ser exatamente o mesmo valor, foi muito menor. Só que existe um ponto que muitas vezes a gente não consegue identificar exatamente onde que é, quando que isso começa a acontecer, só que vai virando uma bola de neve. Esse patrimônio vai crescendo cada vez mais. E bola de neve, inclusive, para você que não sabe, é o nome do meu curso completo sobre investimentos, vou deixar o link aqui na descrição, mas não é o objetivo desse vídeo fazer esse jabá. Mas basicamente, vai ficando cada vez mais exponencial, tanto com seus aportes quanto com reinvestimento. Por exemplo, se você tem uma capacidade de investir R$500 por mês, você vai investindo ali de pouquinho em pouquinho e vai demorar você construir um certo patrimônio. Só que depois de certo tempo, que você tem um patrimônio um pouco mais robusto, imagina que você ganha de renda passiva naquele mês R$600. E aí você junta com os R$500 que você já investia mensalmente e agora você está fazendo um investimento, um aporte naquele mês de R$1.100. O seu aporte ao longo do tempo, na medida que você vai reinvestindo todos esses seus
desses lucros vai ficando cada vez maior. A terceira coisa que eu aprendi que eu quero comentar aqui é que você aprende a regra do jogo e vai ficando mais fácil ao longo do tempo. Os primeiros 100 mil reais, eles são muito mais difíceis do que você sair dos 100 mil e chegar nos 200 mil reais. Quem já atingiu alguns milhões de patrimônio sempre fala também, você atingiu o primeiro milhão é muito mais difícil do que você atingir o segundo milhão. É só você pensar, né? Se você tem uma rentabilidade de 10% ao ano na sua carteira, se você tem R$1 milhão e sua carteira valoriza 10% naquele ano, você ganhou 100 mil reais só de juros, só de lucro de renda passiva, sem precisar fazer novos aportes. O seu reinvestimento dos lucros já potencializa muito aquele seu patrimônio. E não é à toa que quem atinge aquele patrimônio uma determinada vez, se quebrar, se perder tudo, vai conseguir chegar lá de novo, porque já aprendeu o caminho, já sabe como fazer, já sabe como chegar lá da maneira mais rápida possível. Então depois que você faz pela primeira vez, depois que você abre ali toda aquela floresta e já tem uma trilha para você ir, a segunda vez que você vai passar naquele caminho se torna muito mais fácil. Aproveitando essa onda de que eu falei que se você tem R$1 milhão, você valoriza 10% desse patrimônio, você ganha 100 mil reais, o quarto aprendizado é o seguinte: no começo, quando você está começando, tem um patrimônio menor, o poder do aporte é muito maior do que o poder da rentabilidade. O que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas que estão começando, tem R$1.000, 5 mil reais, ficam buscando o melhor investimento do mundo, aquele que vai aumentar o máximo a sua rentabilidade, aquela melhor ação para você multiplicar o seu patrimônio, para ter uma carteira muito rentável. Só que, de novo, se você tem R$1.000 e você valoriza 100%, você ganhou só R$1.000. E R$1.000, 100% de rentabilidade ao longo de um ano é muita coisa. É muito raro a gente ter uma bolsa, por exemplo, valorizando 100% por ano de forma consistente no longo prazo. Isso não acontece. Por mais que você tenha essa rentabilidade absurda, isso não vai se manter no longo prazo. Só que, nesse primeiro caso, você ganhou R$1.000 durante um ano, R$80 por mês. Só que se você faz uma renda extra, consegue fazer um aporte de R$200 por mês, só de aporte o seu patrimônio já aumenta R$2.400. Então, quando você está começando, quando você não tem um patrimônio tão elevado assim, é muito melhor você focar em desenvolver as suas competências, aumentar a sua fonte de renda e aumentar os seus aportes. E da mesma forma que no começo os aportes são relevantes, se você consegue aumentar ainda mais os seus aportes na medida que o seu patrimônio vai aumentando, você também consegue potencializar isso. Os meus primeiros R$200 mil vieram muito mais rápido do que o primeiro. Por quê? Primeiro, tem a questão da rentabilidade. Por exemplo, se você conseguisse 20% ao ano de rentabilidade, você sairia dos 100 mil para os 200 mil em 4 anos. Só que no meu caso aconteceu mais rápido do que isso, porque eu consegui fazer aportes mais relevantes que foram de fato aumentando o meu patrimônio numa velocidade um pouco maior. E agora eu quero falar o melhor aprendizado de todos, que muitas vezes a gente simplesmente ignora de algumas partes do nosso processo. E antes de falar, deixa o like aqui embaixo se você gostou desse vídeo, e você com certeza vai gostar desse próximo aprendizado também. Então pega esse vídeo, manda para algum amigo que pode gostar também. E se você é novo por aqui, gostou do conteúdo, já se inscreve para não perder os próximos vídeos, beleza? Então vamos lá, o aprendizado que eu gostaria de falar agora é: valorize a sua jornada. Porque muitas vezes, igual eu falei no começo do vídeo, a gente acha que vai esperar ter 100 mil reais, R$1 milhão, 10 milhões de reais na nossa conta e a nossa vida vai mudar. Quando eu tiver R$1 milhão, eu vou ser mais feliz, eu vou estar mais realizado. Só que aí você vai investindo, vende a sua vida por dinheiro, e na hora que você chega lá com 50 anos de idade, depois de 30 anos que você começou a investir, você olha para trás e tudo que você queria era pegar esses milhões que você acumulou e comprar a sua vida de volta, para você aproveitar e viver tudo aquilo de novo. Então, ao invés de se matar por dinheiro, ficar trabalhando de meia-noite até meia-noite do dia seguinte, vender sua alma para você ganhar mais dinheiro e enriquecer lá no longo prazo, aproveite a jornada, aproveite sua família, aproveite seus amigos, se divirta ao longo do processo, porque dinheiro de fato não compra felicidade, por mais que algumas coisas como viagens, experiências, você consegue comprar com dinheiro, e isso pode de fato te deixar mais feliz, ter ali um prazer um pouco momentâneo, só que os grandes prazeres da vida não estão relacionados com dinheiro. Então, faça o que você ama, junto com quem você ama, e o dinheiro vai ser só uma ferramenta para ajudar você a construir os seus sonhos. Então é isso, aproveite a jornada, aproveite o processo, e aqui ó, assiste esse vídeo que eu tô deixando aqui na tela para você. Te vejo lá, um grande abraço.